E nós queremos te louvar nessa noite por isso. Meu Deus, nós queremos te louvar, porque essa é uma noite de renovo. Nós declaramos profeticamente que essa é uma quinta do renovo. Então que os teus filhos e filhas saiam daqui renovados nessa noite. Saiam daqui diferente de como entraram. Que algo novo seja estabelecido sobre as nossas vidas, hoje, aqui e agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda mais forte, porque é para Ele. Aleluia! Jesus é tudo que você precisa. Eu não sei aonde você está buscando solução, mas Ele hoje está dizendo: eu sou tudo o que você precisa. Então, se estava buscando fora, para hoje. Ele é tudo que você precisa. Ele é a resposta para as tuas dúvidas, para as tuas incertezas, para a tua aflição. Jesus é a resposta. Você pode tomar o seu lugar nessa hora, em nome de Jesus. Às vezes a gente sai de casa dizendo: Jesus, fala comigo, me dá uma resposta. Ele é a própria resposta. Aleluia. Tudo o que nós precisamos, só Jesus tem, amém? Eu queria saber se nessa noite tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Se tiver, levanta a tua mão sem constrangimento nenhum. Nós temos alguns amados, algumas amadas. Como é que a igreja recebe esse povo lindo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Menina, que orgulho de vocês. Essa pode ser a sua igreja. É sério. Essa pode ser a sua casa. Porque aqui tem tudo o que você precisa. E não é sobre o pastor, não é sobre mim, não é sobre tudo que você está vivendo aqui. É sobre a presença de um Deus que quer caminhar com você todos os dias, amém? Queridos, nessa hora, sem muita pressa, demora, eu quero chamar o meu pastor, é claro. Assume teu lugar. Conversa não, senão vai virar comida de bicho. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos estavam aqui quinta-feira passada? Quinta-feira passada nós iniciamos aqui ministrando sobre o poder do sangue de Jesus. Sim ou não? Sim. E quinta passada nós fomos ministrados sobre o poder do sangue das feridas do corpo de Jesus. Todos aqueles açoites, todas aquelas chicotadas que Jesus sofreu em todo o processo ali do caminho à sua crucificação. E hoje eu quero ser ministrado junto com você sobre o poder do sangue do rosto de Jesus. E eu quero lhe dizer que esse poder do sangue do rosto de Jesus, ele não é um poder que ele veio pelaquela coroa de espinho que ele recebeu. Mas ela é um poder que, assim como Isaías 50 diz, ele sofreu agressões. Foi as agressões que Cristo sofreu ali na cruz. Deixa eu só ajudar aqui, porque se deixar na frente do meu transmissor, ele vai falhar. Agora. Está repreendido no poder do sangue de Jesus, viu? Então, queridos, eu quero falar sobre esse poder. Sobre o poder onde Jesus ele sofreu aquelas agressões ali no seu rosto, tapas no seu rosto. E o texto de Isaías, capítulo 50, verso 6. Projeta, por favor. Diz assim: ofereci as costas àqueles que me batiam, e o rosto àqueles que me arrancavam a barba. Não escondi a face da zombaria e do descuspe. Deixa eu ler para você em outra tradução que diz assim: ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim.
que o Espírito do Senhor ele venha nos revelar a sua palavra em nome de Jesus. Queridos, eu pedi para o pessoal separar 2 imagens para que você pudesse entender. Eu me lembro que quinta-feira passada eu pedi para o pessoal projetar aqui um vídeo falando justamente daquele momento que Jesus ele caminhava na Via Cruz. E ali ele era de fato, recebia algumas chibatadas, ele era açoitado. E hoje eu pedi para que a gente pudesse ver realmente aqui, o rosto de Jesus desfigurado. Essa imagem até que ela é um pouco tranquila, passa outra. Mas é só para que você possa compreender, não é essa, é isso. Amém. Então é interessante, aí já dá para você ter uma noção. Porque Isaías ele traz a mensagem profética do que Jesus iria passar. E é interessante porque dentro dessa mensagem profética ali, ele fala do bater, ele fala sobre as agressões que Jesus sofreu no rosto, ele fala sobre as cuspidas que Jesus ali sofreu, ele fala algo além que a gente não encontra no Novo Testamento, mas que profeticamente Isaías diz, ele teve a sua barba arrancada. E aqui, quando a gente vê esse texto aqui de Isaías, ele enfatiza justamente essa agressão que trouxe, ou melhor, essa agressão que terminou tirando sangue do rosto de Jesus. Porque o texto, ele diz assim, ele foi esbofeteado, ele teve ali a sua barba arrancada, e tudo isso no rosto ocasionou de fato um derramamento de sangue. E cada gota, queridos, eu quero dizer para você, cada gota do sangue de Jesus, cada derramamento de sangue que houve de qualquer parte que foi do corpo de Jesus, tem um propósito. Repita assim comigo, tem um propósito. É um propósito específico, cada uma delas. Então, a gente vê que Jesus, queridos, ele foi batido em várias partes do seu corpo. E isso não foi à toa. Nós vimos na semana passada, nós falamos sobre a redenção completa do poder do sangue de Jesus, que escorreu de fato através do corpo dele. Nós vemos que essa redenção, ela tem autoridade para curar enfermidades. Ela tinha a autoridade para curar feridas. E quando nós chegamos nessa parte aqui específica, desse derramamento do sangue de Jesus, eu preciso que eu e vocês saiamos daqui hoje entendendo uma coisa. O sangue que foi derramado do rosto de Jesus, através dos bufetes que ele levou, através do processo, acho, de tanta pancada que ele teve, de ter a sua barba ali arrancada, foi para que eu e você pudéssemos ser libertos, curados, restaurados na maneira como nós se enxergamos. Eu posso ouvir um amém? Amém. Porque foi no rosto. E o rosto, queridos, é a parte principal que nós sempre enxergamos primeiro. Quando a gente chega de frente ao espelho, o que primeiramente nós olhamos é o quê? O nosso rosto. E foi justamente necessário que Jesus tivesse sofrido no seu rosto de maneira específica, para que hoje eu e você pudesse ter esse conhecimento, fazer uso da autoridade daquele sangue do rosto, para que a gente pudesse usar a autoridade de repreender tudo aquilo que tenta denegrir a nossa imagem. Porque tem pessoas, queridos, que hoje estão aqui, que ainda não conseguem, não entender quem realmente é. Não sabe verdadeiramente quem é. E você precisa sair daqui hoje com mais esse entendimento. Para quê? O entendimento de que a obra da salvação, por meio de todo o sacrifício crucial de Jesus, ela foi uma obra completa. Amém? Repita assim comigo, completa. Por isso que houve vamos dizer assim, multifraturas, muitos cortes,
Jesus, ele foi batido em várias partes do seu corpo. Porque ele queria justamente que em todas as áreas da nossa vida nós pudéssemos usar a autoridade do poder do sangue de Jesus. Eu até brinquei semana passada, né? E eu perguntei quantos aqui já usaram o poder do sangue de Jesus sem saber realmente o poder do sangue de Jesus. Virou até meme, né? Gente, até tem uma turma boa aqui que sabe, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, né? Mas será que a gente sabe usar esse poder? Será que a gente está usando literalmente esse poder? Porque nós estamos, queridos, nós vivemos hoje aqui na terra, mas pouco estamos se apropriando daquilo que verdadeiramente Cristo conquistou para mim e para você ali na cruz do Calvário. E não foi qualquer conquista, foi uma conquista que ele conquistou por meio do seu sangue. E não foi somente pelo seu sangue, foi por meio também da sua morte. Mas não foi também somente pelo seu sangue e a sua morte, mas foi também, queridos, pela sua ressurreição. Então a gente vê que o poder de Cristo, ele é completo. E todo o processo da crucificação, ele tem um propósito que eu quero dizer para você. O propósito da crucificação de Jesus, ele não é para a eternidade. Eu posso ouvir o amém? Amém. O propósito da crucificação, o propósito do poder do sangue de Jesus, é para que eu e você use aqui na terra. Use aqui agora. Não é sobre a gente aguentar e suportar tudo que a gente acha que tem que suportar aqui na terra, porque eu vou viver o melhor na eternidade. Não, você pode, através do poder do sangue de Jesus, viver a plenitude da redenção que Cristo conseguiu na cruz do Calvário, aqui na terra, hoje, agora, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém. Então, queridos, aqui eu começo a ver, porque cada gota desse sangue, ela trouxe de fato para mim e para você um propósito. Um propósito que a proposta era: nós precisamos desfrutar aqui na terra de uma alegria completa. Porque a partir do momento que nós desfrutamos de uma alegria completa, a nossa salvação em Cristo Jesus, ela também passa a ser completa. E se nós entendemos que a nossa salvação, ela é completa, porque nós temos uma alegria completa, logicamente, nós passamos a desfrutar de um processo chamado redenção de maneira completa. É Cristo nos redimindo de maneira completa, queridos. Então, para que, de fato, tudo aquilo que é promessa do Senhor na palavra, ela possa alcançar a minha e a tua vida, ela possa alcançar a tua casa, ela possa alcançar a tua família, alcançar a tua descendência, nós precisamos ter esse entendimento. Porque se a gente não tem esse entendimento, a gente começa a criar uma metáfora na nossa mente de que Cristo, ele é um Cristo fracionado. De que, olha, se a minha casa é um corpo, ele só conseguiu salvar a perna. Não, queridos. A obra de Cristo foi completa. A obra de Cristo, ela foi completa. Ele sofreu, e ele sofreu por completo. Ele sofreu desde a humilhação de palavras, ele sofreu de fato com dores, ele sofreu com agressões, ele sofreu sendo furado, ele sofreu sendo pregoado em uma cruz, ele sofreu morrendo, mas ele voltou vitorioso, ressuscitado ao terceiro dia, e ainda mais com as chaves do inferno na mão, só para trazer para mim e para você uma obra completa. E só para mim dizer para mim e para você hoje: ei, a minha obra é completa. Eu não faço as coisas pela metade. E o que eu quero dizer para você aqui, olha, queridos, não importa se só alcançou você, precisa alcançar a tua casa e a tua família. Precisa alcançar a todos aqueles que estão envolvidos com você. Sabe por quê? A obra de Cristo, ela é completa.
Ele não fez a obra dele pela metade. Ele não morreu pela metade. Ele não ressuscitou pela metade. Ele ressuscitou por completo. E isso trouxe para mim e para você uma plenitude da sua ressurreição. Sendo que nós temos um inimigo. Sendo que nós temos um adversário. E eu quero dizer para você, queridos, que o inimigo da nossa alma, ele é também inimigo da nossa salvação. Porque para ele não basta apenas ser inimigo da nossa alma. Ele quer ser inimigo da nossa salvação. Porque o que ele quer colocar na minha, na tua vida, é dúvida. E ele tem o maior prazer de, sabe fazer o quê? Menosprezar a minha vida, a tua vida. Menosprezar a nossa geração. Nos diminuir. Esse é o maior prazer do inimigo. E não foi à toa Jesus ter que levar bufete na cara. Não foi à toa Jesus ter que sangrar das feridas do seu rosto. É porque ele sabia. O inimigo iria, hora ou outra, querer menosprezar o nosso caráter. Querer nos diminuir. A gente começa a ver, queridos, que assim, há muitas maneiras do diabo de fato expressar o caráter dele. Expressar a sua malignidade. Expressar a sua maldade. A partir da desconfiguração do homem. Agora olha que algo interessante. Basta a gente andar hoje nas ruas. Ou melhor, nem tanto andar nas ruas. Basta a gente entrar hoje nas redes sociais. Que a gente vê facilmente as pessoas se prostituindo, porque hoje já não é algo mais privado, oculto. Hoje já é algo explícito. E é um tipo de prostituição que nos choca. Porque a gente olha para um ser humano como aquele e a gente diz, como pode uma pessoa se prostituir de maneira tão explícita como essa? Nós andamos hoje pela rua e hoje virou comum a gente ver as pessoas comumente se drogando no meio da rua. E a gente para e olha, meu Deus, como pode uma pessoa ter coragem de usar uma droga dessa assim? A gente anda pela rua e vê pessoas com enfermidade que de fato deforma a pessoa. Debilita as pessoas. Então a gente começa a ver hoje que está muito explícito, queridos, a malignidade no ser humano. Algo totalmente maligno que a gente olha assim e diz, não tem como. Tem coisa do diabo aí. Porque para a pessoa fazer o que ela está fazendo é obra do diabo. E isso torna cada vez mais, queridos, o caráter do diabo explícito. Hoje no caráter das pessoas. Hoje na visão das pessoas. Cada vez mais aquilo que há um tempo, quando se existia ainda um temor, a gente não via as pessoas praticar a céu aberto. Mas hoje já está se tornando comum. Uma pessoa tira hoje a vida da outra facilmente na frente de qualquer pessoa. Não está nem aí para a câmera, não está aí para nada. O que é isso? Caráter maligno. Deformidade maligna no caráter daquela pessoa. E isso, queridos, é exatamente a desconfiguração de Satanás na imagem e semelhança daquilo que Deus criou. Porque sabe qual é o maior interesse do diabo em defamar a identidade do homem? Porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Ou melhor, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Essa pessoa que está do teu lado aí. Eu que estou aqui. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Você sabia? A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Sendo que
O diabo, por saber disso, ele não gostou, queridos. E ele disse: eu preciso desconfigurar essa imagem, essa semelhança. E é por causa dessa desconfiguração que hoje o negócio chamado ser crente está muito bagunçado. Porque hoje tem muito crente desconfigurado por vícios. Hoje tem muitas pessoas que se diz crentes desconfigurada por práticas pecaminosas. Que basta a gente olhar na face, querida, a gente vê pecado. Basta a gente olhar na face, a gente vê desonestidade. Basta a gente olhar na cara, a gente vê carnalidade. E onde é que está? Está dentro da igreja também agora. O diabo parece que ele está cada vez mais avançando nessa descredibilidade, ou melhor, nessa desconfiguração do homem. Por quê? Porque as pessoas se convertem, mas não se convertem na plenitude do poder da cruz de Cristo. As pessoas acham que Cristo só vai converter o pé. Agora eu não ando mais calçado. As pessoas acham que conversão é Cristo converter as pernas, porque agora eu não mostro mais de minhas pernas, eu ando de calça para cima e para baixo. Mas de que adianta se o teu caráter continua ainda dominado por malignidade maligna? De que adianta se a tua mente ainda continua sendo uma mente regida por demônios? E o diabo, queridos, ele só vai avançando nessa prática de desconfiguração. Porque o que ele quer? Difamar a imagem e a semelhança que nós temos de Deus. Porque quando nós falamos de imagem e semelhança, nós falamos logicamente de rosto. Sim ou não? O rosto é o que mais caracteriza a semelhança e a imagem quando nós falamos de pessoa. Porque o rosto é o principal. E é justamente nessa face, que não é somente a face física, mas é a face espiritual de uma pessoa, que o diabo ele tem dado a carga em descaracterizar a pessoa. E aí é onde eu quero que você entenda, porque foi aí que Jesus disse: eu preciso apanhar na cara. Parece que Jesus está adivinhando assim: eu vou ter muita imagem e semelhança safada. Na linguagem de hoje. E eu preciso apanhar na cara. Eu preciso que tenha sangue escorrendo na minha cara. Para que quando essas pessoas chegarem ao entendimento de que, olha, o diabo ele pode ter difamado você, o diabo ele pode de fato ter desconfigurado você em relação à sua imagem, mas existe um sangue que tem um poder, que escorreu do meu rosto, que se você souber utilizá-lo, esse sangue ele vai te libertar de toda a desconfiguração que Satanás colocou sobre você. E é esse poder e essa autoridade que a gente precisa, queridos, utilizar. A gente vê o Evangelho de João, capítulo 10, a gente vê que fica muito claro. O diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, queridos, o inimigo ele trabalha de muitas maneiras para que venha trazer essa desconstrução da nossa imagem. Porque ele não gostou de ter a criação de Deus ser a imagem e a semelhança. Porque ele não se parece com o Senhor. E ele, invejoso, desde que ele disse: eu não aceito. E eu preciso fazer alguma coisa para desconfigurar isso aí. Então até nisso, eu e você somos melhor que ele. Porque eu e você somos essa imagem e semelhança de Deus, ele não. E é por isso que ele é irado com a gente. É por isso que ele gosta de atormentar a gente, queridos. Porque eu não sei, assim, sabe? Mas tu já pensou se a gente não fosse a imagem e a semelhança de Deus? A gente já tem uma lata feia, irmão. Mas tu já pensou se a nossa lata ainda não fosse a imagem e a semelhança de Deus? Ia ser um desastre. Tem uma lata que veio ainda pela misericórdia, né?
Deus, ele é bom, ele é misericordioso, mas ele disse, eu tenho toda espécie de lata. Até nas latas existe plenitude. Eu tenho lata completa. Tem lata amassada, tem lata polida, tem lata, né? Enfim, acho que vocês estão me entendendo. Né? Tem gente que falou meio cabisbaixo assim, amém, pastor. Mas, queridos, brincadeiras à parte. Nós parecemos com o Senhor. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. E quando o diabo, queridos, ele viu essa imagem, essa semelhança, ele odiou o homem. Ele me odiou, ele odiou você. Ele ele quer destruir essa imagem. Ele quer arrancar tudo aquilo que o Criador colocou de semelhança na minha e na tua vida. E a gente precisa entender como é que o diabo trabalha para desconfigurar a nossa vida. Em primeiro lugar, querido, sabe o que é que o diabo faz? Ele trabalha roubando a nossa identidade. Você já parou para pensar que nós passamos uma parte da vida tentando descobrir quem realmente nós somos? Às vezes a gente não sabe nem quem a gente é. A gente fica imitando as pessoas que a gente vê na rede social. Porque a gente vê que na rede social fulano é bom e a gente quer fazer também. Tem gente que vai ler livro para saber quem é, porque eu quero ser igual à história daquele livro. E eu vou ser assim. Tem gente fazendo terapia, queridos, para descobrir quem é. Tem gente que quer perguntar ao pastor, quem eu sou? Tu é a imagem e semelhança de Deus, irmão? Passa a vez para outro. Mas a gente vive, queridos, nessa crise. E o inimigo, ele atua, queridos, para manter o indivíduo em uma constante crise e conflito sobre quem realmente ele é. E a proposta dele é, eu preciso impedir que aquele dali, ele não descubra que primeiro, ele é filho de Deus e que segundo, por ele ser filho de Deus, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Porque se eu e você descobrir que a gente é filho de Deus, acabou-se. A gente vai ter traços de Deus. A gente vai querer se comportar como Deus. Porque, queridos, você começa quando você descobre a sua identidade, quando você descobre a sua origem, você começa a se viver justificado por aquilo que você sabe daquela origem. E não é diferente na nossa vida. E eu quero lhe dizer, queridos, que hoje você precisa parar com essa crise de querer ser quem você acha que você precisa ser. Você não é aquela pessoa da rede social. Você não é aquela pessoa que você vê na TV. Tem gente que é incrível, que vê fulano jogar na TV de um jeito que é imitar, quer jogar. Não vai, irmão. Ali é ali, pronto, e acabou-se. Aí não, porque eu vejo um influenciador fulano de tal, ele anda assim, ele faz assim, e de repente está andando do mesmo jeito. Tem uma turma aí hoje que anda do mesmo jeito, eu nem sei imitar como é. Mas se veste do mesmo jeito. Por quê? Porque a sua crise de identidade tá tu viu, fulano pintou o cabelo de vermelho, aí quer pintar também. Por quê? Porque fulano pintou. Fulano agora está andando assim e telele, talalá, aí quer o quê? Quer andar também. Porque não descobriu ainda quem realmente você é. Você é filho de Deus, irmão. Amém? Bata assim no peito, eu. Não, está muito fraco. Com propriedade, diga assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Amém? Isso é você, queridos. Esse é você. Não adianta você fingir. Tem gente que se uma pessoa anda, é estiloso o mancado da pessoa, quer mancar também. Você não é isso.
Você precisa usar o poder do sangue de Jesus para começar a declarar, querido, sobre a tua vida: eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Sempre quando aquele sentimento de crise de identidade quiser vir sobre você, que você quer imitar alguém, você quer repetir alguém, diga: não, no nome do poder do sangue de Jesus, eu não sou fulano, eu não sou Beltrano, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Você precisa parar de tentar ser a pessoa ideal que o outro é. Você precisa ser o filho ideal que você nasceu para ser. Pare de tentar fingir ser quem você não é, queridos. Isso atrapalha até no serviço. As pessoas se convertem e querem ser igual ao pastor. As pessoas se convertem e querem ser igual a fulano, a Beltrano, e nunca conseguem entregar o seu melhor. Por quê? Porque quer ser igual a Beltrano e a Ciclano. Se inspire em Beltrano, mas seja você. Não tente fazer do mesmo jeito. Sirva ao Senhor, mas sirva com propósito. Sirva com esse temperamento que de fato você tem. Sirva com a personalidade que você tem. Reconhecendo-se como uma pessoa que é amada. Declarando sempre o poder do sangue de Jesus na sua vida, queridos. Outra coisa, queridos, que o diabo ele tenta nos fazer contra nossas vidas é matar. Ele trabalha para matar a nossa autoestima. Ele ama querer matar a nossa autoestima. E a autoestima, queridos, de fato é o prazer que você tem em relação a si mesmo. Você não se reconhece. Você não reconhece que você tem um valor próprio. Você não reconhece que você tem um potencial. E tudo isso, queridos, acaba substituindo a confiança que você tem em Deus. Substituindo as habilidades que Deus colocou na sua vida por um sentimento de indignação, um sentimento de rejeição, um sentimento de ingratidão. Por quê? Porque você não quer reconhecer o valor que Deus colocou na sua vida. Você se preocupa com o que as pessoas vão falar de você. Você é uma pessoa que tem habilidade. Você é uma pessoa que tem capacidade. Você é uma pessoa que tem potencial. Mas você se preocupa demais com os outros. Sua autoestima é lá embaixo. Mas eu quero te dizer, Deus não te criou por cauda. Ele te criou para você ser cabeça. E você precisa passar a viver com a sua autoestima lá em cima. Você precisa tomar posse de que você é cabeça. Você precisa usar a autoridade do sangue de Jesus na tua vida e começar a declarar que todo sentimento de rejeição, todo espírito de orfandade que você tem, você vai rejeitar ele no poder do sangue de Jesus. Sabe por quê? Você tem uma família. Eu sou assim, pastor, porque assim, ninguém ama mim, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza. É quem diz que não, irmão. Você tem uma família, a família de Deus é a tua família. Deus, ele te ama. Deus, ele te criou a imagem e a semelhança dele. Como é que tu está numa crise como essa? Ele te criou a imagem e a semelhança. Outra coisa, queridos, que o inimigo ele tenta fazer é ampliar os nossos defeitos. E eu quero te dizer uma coisa. Ninguém se converte para ser perfeito. Posso ouvir um amém? Amém. Mas nós se convertemos com um objetivo. A gente se converte, queridos, para que a nossa vida entregue a Jesus nos dê salvação. E talvez você está com esse sentimento de defeito, porque você acredita que você se converteu e não se tornou perfeito. Primeiro ponto, Deus não vai te tornar uma pessoa perfeita, Ele vai te tornar uma pessoa salva, liberta, livre das condenações do maligno, é isso. Mas perfeito não. Perfeito Ele não vai. Quando a gente não entende isso, a gente começa a ampliar os nossos defeitos.
Sabe por quê? Satanás, ele, aquele, o nosso inimigo, aquele que tem raiva, porque ele não é a imagem e a semelhança de Deus. Ele quer que eu e você veja os defeitos que nós temos em si mesmo. E melhor, sabe o que ele faz? Quando a gente não está enxergando os nossos defeitos, ele levanta ainda uns capirotos dele para mostrar os defeitos que a gente tem. E começa a mostrar. E pastor, tem até dentro da igreja, irmão. Esses capirotos. Que ele começa a olhar para você e ele só começa a ver defeito na tua vida. E é o pior que tem. Por isso que é um capiroto. É a pior alma cebosa que tem, mas é a alma cebosa que mais vê defeito na outra alma. Mas se esqueceu de primeiro pegar a salvação para tirar essa ceboseira que está aí. Então, o diabo ele começa a ampliar os nossos defeitos. Porque ele sabe que quando nós temos defeito, a gente, queridos, a gente perde a confiança. A gente passa a desacreditar. A gente perde a credibilidade daquilo que Deus pode fazer. Porque a gente só acredita no defeito. Eu sou isso mesmo e pronto, acabou-se. Eu nasci assim e vou morrer assim, vou para o inferno assim e pronto, acabou-se. Vai lá, Gabriela. O reino não é assim, queridos. O evangelho, ele não é assim. Não dá credibilidade a uma oração. Não dá credibilidade a uma intercessão. Tem credibilidade. Tudo na vida tem credibilidade. Remédio tem credibilidade, dinheiro tem credibilidade, mas intercessão não. Por isso que sofre. Porque não tem fé. E se não tem fé, é porque ainda não recebeu Jesus na sua vida. E o que é que acontece? Os defeitos vão cada vez mais se ampliando. Sabe aquela pessoa que você diz assim, fulano não muda? O que é isso, pastor? Amplitude de defeito. Uma pessoa que até hoje aceita a crítica do diabo na sua vida. E de tanto aceitar, não quer mudar, só quer que esse defeito amplie. Eu sou assim, pronto e acabou-se. E eu quero dizer, não tem como, queridos. Quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, ele muda. Ele não torna perfeito, mas ele transforma. Ele dá salvação. Ele faz o perdido de fato se sentir achado. E você precisa entender, queridos, que a conversão, ela serve unicamente para a salvação e para o perdão. E não é para tornar o ser humano impecável aqui nessa terra. O diabo, queridos, ele atua também, sabe aonde? Aonde a gente começa a valorizar as nossas fraquezas. E ele começa a escravizar as nossas fraquezas. Por quê? Ele quer que eu e você agora foque nos nossos desacertos. Ele quer que a gente foque nas nossas fraquezas. Ele quer que a gente foque nos nossos fracassos. Ele quer que a gente foque nas nossas quedas. E isso, queridos, é tão interessante porque o tempo todo, no trajeto da cruz que Jesus ali trilhou, na sua crucificação, as pessoas começavam a vir para Jesus e só começavam a jogar o que na cara dele? Tu não era o rei dos judeus? Tu não era o Salvador? Tu não era o rei dos reis? Tu não era aquele que fazia milagre? Tu não era aquele que perdoava pecado? Ou seja, eles traziam a imagem de Jesus, os feitos que ele fez, mas estava mostrando para ele agora, olha, tu está completamente vulnerável. Ou seja, ele jogava na cara. Então o que é que o diabo quer, queridos? Ele quer que você termine o seu dia focando nos desacertos. Porque quando aquele povo chegava para Jesus, era só para focar em Jesus o desacerto. E colocar dúvida na mente dele. De fato eu sou um fracassado. De fato eu não sou rei. De fato eu sou um condenado. De fato eu não perdoo o pecado. De fato eu não faço isso. Mas Jesus tem a convicção, queridos, de quem ele era. E por isso ele não deu ouvido àqueles que estavam ali. Sendo que quantos de nós chega o final do dia e a gente é traído, ou melhor, a gente é acessado pelo maligno na nossa mente. A gente teve um dia maravilhoso, queridos.
Mas porque houve um erro, aquele erro martela a nossa mente até roubar o nosso sono. Porque a gente acredita que aquele erro é o erro que define a nossa vida. Aquele erro é o que definiu quem de fato nós somos. E a gente acaba focando de fato nesses desacertos. E eu quero dizer para você, queridos, em vez de você permitir que a fraqueza gere culpa, usa o poder do sangue de Jesus para tomar você mais dependente de Deus. Eu quero te dizer, vai sempre ter falhas na nossa vida, amém? Nós sempre vamos falhar, nós sempre vamos errar, mas existe um propósito: dependência de Deus. É para que eu e você se torne mais dependente dele. É para que a gente entenda que, olha, por mais que eu tenha salvação, por mais que eu sou uma pessoa que eu continuo falhando, eu sou uma pessoa que eu continuo errando, mas isso não resume quem eu sou. Isso resume que a cada dia eu preciso mais e mais depender do meu Deus. A cada dia eu preciso depender mais e mais do meu Senhor. Porque senão a gente é escravizado, queridos. E a gente não sabe usar a autoridade que nós temos. E aqui eu quero falar o último ponto, para que a gente não se encaminhe para o final, mas diz assim: o diabo, ele tenta plantar em mim e em você crenças negativas em relação de como as pessoas nos veem. Nós estamos em um tempo, queridos, que assim, a gente pensa sobre si. Mas a gente só pensa sobre si como as pessoas estão nos vendo. Eu só quero achar quem eu sou a partir daquilo que as pessoas dizem quem eu sou. Você já teve a experiência de você estar num lugar e de repente você vê algumas pessoas e você sai daquele lugar constrangido? Você não quer nem olhar para trás, você chega, sai sem jeito, porque você não sabe como é que aquelas pessoas estão olhando para você e como elas estão definindo você. Você já teve essa experiência? E você fica preocupado com aquilo. Você volta o caminho todinho. Meu Deus, o que foi que aquela pessoa pensou de mim? Meu Deus, será que ela achou que eu... Às vezes você está no supermercado, meu irmão, basta o fiscal passar, olhar para o corredor que tu está, você já fica com medo, achando que ele está olhando para você e dizendo que você é ladrão. E você começa a se achar um ladrão. Você começa a fazer as coisas para mostrar que não é ladrão. É mais ou menos por aí. O diabo literalmente ele nos escraviza, queridos. O diabo ele sabe trabalhar nas nossas crenças negativas. A gente fica preocupado, meu Deus, como é que aquela pessoa está pensando de mim? Eu quero te dizer que a forma como você se vê, ela reflete diretamente nas suas relações. Porque se você, queridos, tem crenças negativas da sua vida, você sempre vai viver na negatividade. Mas se você tem crenças positivas, você pode estar do jeito que for, mas você sabe quem você é. Você não nem aí, porque você sabe quem você é. Você sabe quem você é em Deus. E é por isso que o diabo, queridos, ele quer plantar crenças negativas ao meu e ao teu respeito. E a gente começa a desenvolver o quê? Timidez, incapacidade. A gente começa a ter dificuldade. Nós passamos a se tornar pessoas vulneráveis. Qualquer opinião, qualquer olhar nos atinge. Tem gente que sai da igreja porque o fulano olhou diferente para ele. Ô irmão, tu não sabe quem tu é não. Se eu for sair da igreja de tanta cara feia que eu já vi, eu acho que eu estava já em outro mundo. Mas a gente precisa saber quem a gente é, queridos. Porque senão as crenças negativas, ela começa a vir. A gente trabalha, mas vive uma crise no nosso trabalho porque a gente não consegue ser promovido no trabalho. E vai já naquela crença.
Meu Deus, todo trabalho que eu vou, não consigo passar um ano, mais de um ano lá. Eu sou demitido. Eu não consigo ser promovido nesse trabalho. Aquele que já tem aquela crença negativa, vou fazer mais um curso. Mas eu sei que o perigo é o segundo ano. Porque eu nunca consigo terminar o segundo ano de um curso. Eu sempre acontece alguma coisa, o dinheiro falta e eu sempre tenho que trancar aquele curso e não terminar. Meu Deus, eu não posso ficar desempregado, porque se eu ficar desempregado, eu não arrumo mais emprego. Emprego está tão difícil. Meu irmão, tudo isso são crenças que prende você, crenças negativas, que te impedem, queridos, de romper, que termina criando um ciclo vicioso na tua vida. Sabe por quê? Porque você não acredita no potencial que você tem. Porque você não acredita, queridos, em quem Deus pode fazer você se tornar. Você acha que você sempre vai ser essa pessoa aí, pronto e acabou-se. Pastor, para onde vem tudo isso? Será que é dos meus pais? Será que é dos meus avós? Não, irmão, não ponha a culpa em ninguém, não. Isso vem da tua cabeça mesmo. Mas hoje o Senhor, Ele quer te libertar disso. Eu posso ouvir um amém? Hoje Ele quer te libertar disso. Sabe por quê? Igreja é lugar de acontecer isso. Sabe por quê, queridos? É aqui. É aqui que você precisa realmente aprender quem Deus é. Quem você é em Cristo. É aqui que você vai ter que desaprender que você não é capaz só pela força do seu braço. Porque é aqui que você vai entender, porque o mundo, ele diz o quê? O mundo, ele ensina que a gente só vai até onde os nossos pés alcançam. Eu só realizo até onde as minhas mãos vão. E o que é isso? É o mundo ensinando a você confiar em si mesmo. Mas sabe por que você não desata? Porque você nem confia em si mesmo, queridos. Teu pé é torto. Teu pé é curto. Teu pé não tem uma elasticidade boa, tuas pernas. Tua mão é deficiente. Você não consegue ir muito longe. Tudo isso foi o que o mundo ensinou sobre você. Tudo isso é o que o mundo ensina. Que você precisa confiar na força do seu braço. Mas aqui não, queridos, aqui você precisa aprender que independente daquilo que você foi na vida, que independente de onde você nasceu, que independente de onde você morou, tudo que aconteceu na tua vida, Jesus, Ele pode tirar você de um lugar e ampliar o seu território, ampliar a sua geografia. Ele pode tirar você lá do fundo, Ele pode tirar você do cantinho das malhadas. O Senhor, queridos, Ele pode te tirar do cárcere e fazer de você uma pessoa nobre, assim como Ele fez com José. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele sofreu no rosto para nos dar a autoridade da gente vencer a nossa autoestima. Aquilo que nos deixa para baixo, aquilo que vai nos empreender, aquilo que nos traz uma crise de identidade. Vai ficando de pé, para eu ter noção que a gente está acabando, em nome de Jesus. Mas hoje o Senhor, queridos, Ele quer derrubar isso na tua vida. Ou melhor, hoje o Senhor, Ele quer te libertar disso. Hoje o Senhor, Ele quer te dar a autoridade do poder do sangue do seu rosto sobre a tua vida. E em nome de Jesus, quinta-feira que vem eu vou continuar. E eu vou falar quinta-feira que vem, querido, sobre o poder do sangue da cabeça de Jesus. Mas hoje o Senhor, Ele quer libertar a tua imagem. Hoje o Senhor, Ele quer que você descubra realmente que através do poder do sangue de Jesus, você é alguém criado à imagem e à semelhança dEle. Em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Então feche teus olhos nessa hora. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita para o alto nessa hora. E repita bem forte assim comigo. Senhor Deus. Senhor Deus. Não, está muito fraco. Mais forte. Senhor Deus. Senhor Deus. Nessa hora. Na autoridade
do poder, do sangue que escorreu do teu rosto. Eu quero aplicar este sangue sobre a minha vida. E eu quero declarar que toda deformação, toda crítica, toda imagem distorcida, toda remoção de identidade, ela está anulada através do poder do teu sangue sobre a minha vida. Aleluia. Declare assim: eu sou uma obra-prima de Deus. Em nome de Jesus, dê um aplauso a Ele, porque Ele é bom na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe um poder no sangue de Jesus, queridos. Existe um poder no sangue de Jesus. Então nessa hora, queridos, começa a declarar. Tem áreas da tua vida que você precisa usar de fato esse poder desse sangue hoje. Então, em nome de Jesus, levanta a tua mão para o alto nessa hora e começa a declarar, em nome de Jesus. Começa a declarar, começa a repreender através do poder do sangue de Jesus. Começa a repreender todo espírito de morte. Em nome de Jesus, você não morreu na sua identidade. Você é um filho de Deus. Em nome de Jesus, começa a repreender nessa hora através do poder do sangue de Jesus toda desistência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a declarar que nada será capaz de difamar você, de alcançar a tua mente. Em nome do poder do sangue de Jesus, em nome do poder do sangue de Jesus, aquilo que se fechava contra a tua vida, aquilo que te impedia de você literalmente avançar por causa da tua autoestima, hoje o Senhor, Ele te dá autoridade através do poder do seu sangue. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, começa a declarar que todo espírito de imoralidade, todo espírito de prostituição, todo espírito de pornografia, em nome de Jesus, ele não tem autoridade de difamar a pessoa que você é em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, começa a repreender todo espírito de confusão da tua vida, confusão da tua mente sobre quem você é, sobre a pessoa que você é, em nome de Jesus. Oh meu Deus, há poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu sangue. Começa a declarar nessa hora, queridos, que no poder do sangue de Jesus, toda comparação, ela não vai mais governar a tua vida, porque você sabe quem você é. Todo sentimento comparativo de quem você se comparava não vai mais dominar a tua vida, porque você é a imagem e a semelhança de Jesus. Você é a imagem e a semelhança de Jesus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura. Teu nome é vida, destrói cadeia, dissipa as trevas, incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus.
Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas. Você pode declarar sobre todas as áreas da tua vida. Ele vai em nome de Jesus. Trazer a sua Jesus. E sobre sua família. Em nome de Jesus, Pai. Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Hoje, através do poder do sangue de Jesus, Pai, que o Senhor venha restaurar as identidades desse lugar. Que os seus filhos saiam desse lugar de posse, meu Deus, e entendendo quem eles são no Senhor, com a sua identidade. Que eles venham sair daqui, meu Deus, com a sua autoestima. Que eles venham sair daqui com a sua imagem literalmente definidas no Senhor, de que eles são a imagem e a semelhança do Senhor. Porque hoje, meu Deus, nós tomamos posse do poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, declara assim comigo: eu tomo posse do poder do sangue de Jesus sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Queridos, tem alguém que quer hoje entregar sua vida para Jesus nesse lugar? Quer tomar uma decisão, quer ter essa identidade definida, sair daqui literalmente? Eu quero esse primeiro passo. Eu entendo que eu não vou ser perfeito, mas eu quero me converter primeiramente. Eu quero me libertar dos meus pecados. Em nome de Jesus, tem alguém nesse lugar que quer tomar essa decisão hoje? De que o Senhor de fato Ele quer mudar você, Ele quer reafirmar, dar uma identidade, uma autenticidade de que você é filho de Deus. Amém. Que Deus Ele possa te dar outras oportunidades, queridos, em nome de Jesus. Mas nessa hora eu quero finalizar, queridos, esse culto. Que a gente venha ofertar ao Senhor nessa hora. Colocar diante do Senhor aquilo que nós entendemos. Que é Ele que tem trazido sobre nossas vidas. Que é Ele que tem trazido sobre nossas casas. Que é Ele que tem trazido sobre cada um de nós. Então, em nome de Jesus, separa aí a tua oferta, o teu dízimo. Você vai poder fazer isso, as irmãs vão estar passando. Mas pode fazer também isso de maneira digital, através do Pix. Ou se precisar de algum auxílio, vai ter alguém lá na porta para estar te auxiliando. Mas deixa eu orar em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós queremos selar essa noite através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, venha continuar, meu Deus, se revelando a nós como Deus provedor, como Deus multiplicador, como Deus que abre portas aonde não tem porta. Meu Deus, diante daquilo que nós colocamos diante de Ti. A nossa semente de confiabilidade, nossa semente de prosperidade, nossa semente, meu Deus, de fidelidade. E que assim o Senhor possa, meu Deus, fazer multiplicar as sementes sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ofertar ao Senhor. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar Teu nome, quebrando o vício dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.
vem incendiar. Aleluia. Queridos, nós vamos orar nessa hora, consagrando ao Senhor. É um carro e 2 motos, né? Deus tem abençoado vidas, famílias. Então estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Pai, nessa hora como sacerdote, eu quero apresentar ao Senhor, meu Deus, essas 2 motos e esse carro. E eu quero, meu Deus, consagrar ao Senhor. Declarar, meu Deus, sobre esses bens. Que em nome de Jesus, eles venham, meu Deus, com bênção de provisão,